Leitura no ensino superior. A universidade é um espaço onde docência, pesquisa e extensão se interrelacionam e se interpenetram, constituindo o tripé que alicerça a produção de conhecimento. Através de pesquisas desenvolvidas nas universidades, questões relevantes são discutidas e possíveis soluções são encontradas. Por sua vez, para que tenham credibilidade, esses resultados precisam ser divulgados, em gêneros adequados e colocados em discussão pela comunidade científica que os revalida perante a sociedade. Como vê, estamos em um espaço onde as exigências são em grau mais elaborado. Para atender às novas demandas que são postas, é preciso que na graduação, você, graduando, se constitua e se construa como sujeito autor, como alguém que tenha algo a dizer sobre um determinado assunto e com um objetivo a ser alcançado. Para isso, é preciso desenvolver a proficiência em ler diferentes gêneros que circulam no espaço acadêmico. O contato mais sistematizado com o texto científico se explica porque, em cada esfera da atividade humana, existem determinados gêneros que circulam para cumprir funções comunicativas específicas. No contexto acadêmico, é indispensável que você conheça as funções e um modo de circulação de textos como artigos, comunicações científicas, ensaios, monografias, teses, resumos, resenhas, papers e outros. Assim, no espaço acadêmico, a construção e a constituição de um sujeito ou autor está ligada ao desenvolvimento da proficiência em ler e produzir esses diferentes gêneros. Esse desenvolvimento requer um trabalho sistematizado que tome a leitura e a produção desses gêneros como eixos norteadores. Também é necessário ressaltar que é preciso que você, aluno, desenvolva uma maior autonomia em relação aos estudos e uma atitude ativa frente às novas aprendizagens necessárias. Ler e produzir textos científicos exige, por sua vez, o uso de estratégias eficientes de leitura e de escrita. Ler é uma atividade interativa entre autor e leitor, e o texto escrito é mediador dessa interação. O texto científico exige níveis de leitura diferenciados, centrados nas análises textual, temática, interpretativa, na problematização e na síntese pessoal, conforme ensina Severino em Metodologia do Trabalho Científico. Para a leitura, análise e interpretação de textos, você precisa se atentar para as seguintes etapas. Primeira, delimitação da unidade de leitura. Neste primeiro contato, é preciso delimitar uma unidade de leitura, ou seja, delimitar um setor do texto que forma uma unidade de sentido. Essa unidade de leitura pode ser um capítulo, uma seção, etc. A leitura desta unidade deve ser feita de maneira contínua, a fim de que você obtenha uma visão de conjunto do raciocínio do autor. Ao final, é preciso saber responder à pergunta: do que trata o texto? O próximo passo é análise textual. Segundo, análise textual. Esta etapa é importante para desfazer os nós que comprometem a compreensão. Assim, as ferramentas básicas usadas nesse momento é o uso de bons dicionários, gerais ou específicos da área, enciclopédias, obras de referência especializada, etc. Uma nova leitura é realizada com o objetivo de assinalar, nas margens do texto, as palavras desconhecidas e os pontos que exijam esclarecimentos. Também é preciso um levantamento dos conceitos e dos termos básicos para a compreensão do texto. Como vê, nesse momento, a leitura está relacionada à pesquisa. Pesquisa sobre o autor do texto, sobre fatos históricos aludidos, sobre conceitos básicos. Enfim, é preciso garantir a compreensão e ampliar as informações. A confecção de esquemas ajuda a verificar a compreensão.
Terceiro, análise temática. É o momento em que trabalhamos com o tema do texto, isto é, buscamos compreender o assunto. Algumas perguntas são básicas e nos auxiliam nesta etapa. Do que trata o texto? Tema ou assunto? Como o assunto está problematizado? Qual o problema a ser solucionado? Que posição o autor assume? Que ideia defende? Tese. Como o autor demonstra sua tese? Como comprova sua posição básica? Qual foi o seu raciocínio? Sua argumentação? Neste momento, também vamos verificar quais ideias são principais e quais são secundárias. Examine cada proposição, ideia do texto e verifique se são indispensáveis ou se podem ser eliminadas sem prejudicar a sequência lógica do texto. As ideias secundárias são complementares. Quarto, análise interpretativa. Agora vamos relacionar as ideias do autor com o contexto filosófico e científico da época em que ele produziu a obra. Também é necessário associar as ideias do autor expressas na unidade com outras ideias relacionadas à mesma temática. Isto é, vamos contrapor, pois há outros que abordaram o mesmo tema. Vamos ainda nos posicionar de maneira crítica com relação ao texto e às ideias expressas. Coerência interna da argumentação. Os argumentos são válidos? O tratamento dado ao tema é original? É relevante? A discussão feita foi superficial ou aprofundada? Qual o alcance das conclusões? Quinto, problematização. Problematizar é levantar as questões explícitas ou implícitas que requerem discussão e reflexão em grupo. Levar tais questões para serem debatidas em sala de aula, em grupos de estudo, de pesquisa, etc. Sexto, síntese pessoal. A leitura para fins de estudo precisa ser acompanhada de registros. Por isso, reelabore as ideias centrais do autor usando redação própria, isto é, sem copiar trechos isolados. E não se esqueça, ao final, de colocar as referências bibliográficas completas da obra estudada. Bons estudos!